Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós hoje vamos estudar mais um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Este agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Nesse trecho nos é narrado a cura da sogra de Pedro. E é nesse texto que nós estudaremos nesta quinta-feira, nessa nossa reunião de estudo, Então, Mateus de número 8, de 14 a 17. Eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem atentamente o que está escrito na Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, nós já falamos aqui, em outra oportunidade, que o Evangelho de Mateus, ele foi editado pelo apóstolo e evangelista, por Mateus, de forma a resumir grandes, ou ter em si, grandes trechos de assuntos. Lembra-se que eu falei disso? Quando nós abordamos um dos milagres no Evangelho de Marcos, nós ressaltamos a diferença que tem do Evangelho de Mateus para o Evangelho de Marcos. Marcos é mais cronológico, lembra-se, Wallace? E Mateus é mais tópico. Mateus está interessado em assuntos e Marcos mais em cronologia, em tempo. Então você percebe isso aqui em Mateus, por exemplo, nesse trecho, no texto que nós lemos, no contexto maior aqui, ao redor do trecho que lemos. Veja como o assunto é cura. Olha só o capítulo 8 como começa. A cura de um leproso. Depois, a cura do criado de um centurião. A cura da sogra de Pedro. Aí, muitas outras curas. Depois, lá mais à frente, no final do capítulo 8, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Versículo 9, ou melhor, capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, você veja, mais ainda, capítulo 9, lá para frente, versículo 19. A cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo. Ok? Mateus pegou todas as curas que Jesus operara, que ele quis relatar, obviamente, que Mateus quis relatar, e juntou nesse grande trecho. Ok? Não quer dizer que uma cura aconteceu após a outra, imediatamente, cronologicamente, não. Por quê? Porque Mateus não se importa quando aconteceu. Ele está juntando todas as curas e colocando naquele trecho do seu evangelho para mostrar que Jesus, como Messias, tem autoridade para tomar as enfermidades e sobre si as doenças. Tanto que nós lemos aqui no versículo 17, essas curas foram feitas para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si nossas enfermidades e as nossas doenças. Nós vamos entender o porquê que Mateus cita o profeta Isaías, de que maneira Jesus de fato toma as nossas enfermidades e doenças, ok? Mas deu para entender? Em Mateus aqui é o assunto, cura, nesse trecho aí do capítulo 8 e 9. Em Marcos e Lucas é cronológico. Então quando você for a Marcos e Lucas para ver este mesmo relato da cura de Pedro, olha comigo aí, não tem o anúncio em negrito, a cura da sogra de Pedro, aí no 8:14? Logo abaixo tem as referências aos outros sinóticos, onde esse mesmo texto é encontrado lá. Olha aí, Marcos 1, 29, 31, Lucas 4, 38, 39, ok? Certo?
Se você for a Marcos e Lucas, você vai encontrar este relato aqui, este evento da cura da sogra de Pedro, dentro da cronologia. Quando é que aconteceu? Então, vamos lá. Onde Jesus estava, então? Segundo, vamos apelar agora, Marcos e Lucas, porque lá tem informação cronológica, quando é que aconteceu, onde aconteceu, ok? Jesus estava em Cafarnaum, que era uma espécie de QG, onde era o centro de comando de Jesus, era onde ele estava geralmente, onde ele saía para onde ele voltava, de onde saía para onde voltava. E lá em Cafarnaum era onde Pedro residia. É interessante que Pedro e André, seu irmão, eram de Betsaida, não eram de Cafarnaum, mas eles foram morar em Cafarnaum. E é provável que Pedro e André tenham ido morar em Cafarnaum para ficar mais próximo de Cristo. Porque Cristo geralmente estava residindo em Cafarnaum. Então Pedro sai de Betsaida, tanto que no capítulo 1, versículo 44 de Mateus, fala que Pedro era de Betsaida. Era natural de Betsaida. E agora nós encontramos ele em Cafarnaum, morando em Cafarnaum. Tanto que diz Jesus vai entrar na casa de Pedro aí, em Cafarnaum. Então, provavelmente, ele mudou-se de Betsaida para ficar mais perto de Jesus. Legal, né? Olha o que Pedro fez. Ele fez questão de mudar de região para ficar próximo de Cristo. Isso é um princípio, né? Para a gente, ou seja, escolher um lugar que nos facilite estar mais próximos de Cristo. Como assim? Por exemplo, às vezes nós temos a possibilidade de mudarmos de cidade, né? Irmos para uma cidade diferente. A pergunta é, será que nessa cidade diferente há uma igreja, uma boa igreja? Porque geralmente se pensa, né, quando a gente muda de cidade, quando alguém tem uma proposta de mudar de cidade, se a cidade tem uma boa qualidade de vida, se eu vou ganhar mais lá, o emprego é melhor lá, se meus filhos terão uma boa escola. Geralmente essas coisas que se pensa, não é? Quando a gente vai mudar de cidade, né? A primeira coisa que a gente devia pensar tem uma igreja boa lá para frequentar? Tem uma boa igreja para eu estar mais próximo de Cristo. Legal, né? Isso é um princípio. Pedro mudou-se para estar mais próximo de Cristo. Provavelmente para estar mais próximo de Cristo. E esse é um princípio que nós devíamos pensar, né? Para onde quer que nós formos, nós devemos pensar, será que eu estarei mais próximo de Cristo? É interessante até nos lugares que nos convidam para ir, né? Às vezes nos convidam para ir no lugar, a gente tem que pensar, esse lugar vai me fazer mais próximo de Cristo? Eu já contei na catecúmenos, lá em cima, numa das aulas, eu acho que, não sei se eu já contei para todo mundo aqui, mas vou contar, lembrando aqui, que eu conheço uma história de um rapaz que recebeu a avó dele, que morava no interior de Minas Gerais, e ele estava visitando a família pela primeira vez na capital, Belo Horizonte. E aí o rapaz, que era um jovem, disse assim, vó, hoje eu vou lhe levar para o cinema. A senhora nunca foi no cinema. Eu vou lhe levar no cinema hoje, para a senhora ver como é que é. Aí a avó era muito crente, a avó era muito piedosa. Aí foi no cinema com uma jovem, né, que era o seu neto. E aí chegou lá, quando chegou, o rapaz sentou numa das poltronas do cinema, né, e a avó ajoelhou-se para orar. O pessoal da catecúmena nos lembra dessa história, né? E aí o rapaz pegou a avó, todo assim, constrangido, né, com vergonha, vó, não, vó, aqui não. Aí a avó disse a ele assim, se eu não posso orar aqui ao Senhor Jesus, se ele não pode estar comigo aqui, eu quero ir embora. Então veja o princípio. Se o lugar onde eu vou, Cristo não será honrado, eu não vou. Eu não vou. Ok? É um princípio. Porque eu quero estar mais perto de Cristo. Mais perto de Cristo. Vamos lá. Aí, veja, então Pedro ele se muda para Cafarnaum e aqui Jesus está em Cafarnaum. E é interessante que em Marcos e Lucas, vamos só para ver mesmo lá, abrimos em Marcos, olha aí. Vamos em Marcos. Marque aí, né, a sua Bíblia em Mateus 8 e vamos em Marcos, rapidamente, Marcos 1. Capítulo 1. Só para nós nos encontrarmos aqui cronologicamente. Olha aí, Marcos 1.
Em Marcos 1, 29 a 31, é o relato da cura da sogra de Pedro, ok? Tá vendo aí, Isaac? Tá vendo aí? Olha o que vem antes. A cura de um endemoniado em Cafarnaum, ok? Veja, era um sábado, o dia era um sábado. Como é que a gente sabe? Tá aí, ó, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Foi ele ensinar na sinagoga. Então é um sábado, o dia é sábado. Qual é a cidade que ele está? Cafarnaum. O que ele está fazendo? Ensinando na sinagoga. O que acontece? Um endemoniado, uma pessoa endemoniada se manifesta e Jesus com a palavra repreende e expulsa o demônio. Acabou o culto da sinagoga, aí Jesus vai sair para a casa de Pedro, onde a sogra vai se encontrar doente. Então já nos encontramos então, certo? Já sabemos onde estamos, em Cafarnaum, quando estamos no sábado, e o que aconteceu antes de Jesus ir à casa de Pedro. Ele estava na sinagoga, e um demônio se manifestou, e ele expulsou o demônio com o seu poder, e logo depois de terminado o culto da sinagoga, ele foi à casa de Pedro, onde a sogra se encontraria enferma. Ok? Vamos voltar então agora para Mateus 8, onde nós estamos, que é o nosso texto, né? Algumas informações importantes sobre Pedro, porque Jesus vai à casa de Pedro, né? Olha o versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então, algumas coisas importantes. Bom, Pedro era casado, né, irmãos? Eu não conheci ninguém que tenha sogra que não fosse casado, né? Então, se Pedro era casado, logo ele tinha sogra. E não só esse texto prova que Pedro era casado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 também prova. Olha aí para mim. Alguém leia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Olha aí. Então veja, Paulo está dizendo assim, eu não posso me fazer acompanhado de uma mulher irmã, como fazem também os demais apóstolos e Cefas e Pedro. Cefas é Pedro, né? Então é interessante, né? Não só Pedro era casado, mas os apóstolos também eram. A maioria dos apóstolos era casado, e Pedro também era. É interessante isso porque a Igreja Católica Romana vai dizer que ao clero é proibido o casamento. Mas eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Pedro é o primeiro papa. Ora, e ele era casado. Então veja, meus irmãos, como a doutrina romana católica é uma doutrina falsa, que corrompe as escrituras. Alguns dizem, né, que a Igreja Católica Romana tinha interesses em que o clero não casasse, né? Tem interesses, né? Questão de herança, morre o marido, disputa de bens. Então tem alguns interesses aí, escusos, obscuros, que vão contra a palavra. Então veja, como a doutrina é falsa, ensinamento falso, né? O casamento, irmãos, não traz descrédito ao ministro. Pelo contrário, o casamento é uma bênção de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. Aí Paulo recomenda o casamento, embora ele não fosse casado, né? Ele diz, olha, que se alguém for viver abrasado, que se case. Não há problema nenhum em casar. Casar não é pecado. E nem torna alguém sem crédito para o ministério. Sendo que até o próprio Pedro, o líder dos apóstolos, né? Não o Papa, mas o líder dos apóstolos, o que tinha mais proeminência entre eles, era casado. Então veja, ele era casado, ele tinha uma sogra, ok? E é provável que essa sogra morasse com ele. Não só a sogra, moravam ele, Pedro, a esposa, André, o irmão de Pedro, morava com ele provavelmente. Como nos sinóticos, os outros sinóticos, diz que André estava aqui. Não só André, mas também Tiago e João. Estavam todos eles nesse evento. Mas é provável que André morasse junto com o irmão Pedro na mesma casa em que Pedro morava com a esposa e com a sogra. Então, na casa eram Pedro, a esposa, o irmão André e a sogra, tá? A mãe da esposa de Pedro, tá? Então, só para a gente entender aí como é que está acontecendo, se colocando, agora vamos ao texto então. Olha aí, versículo 14. Tendo Jesus chegado então à casa de Pedro, depois daquele culto na sinagoga, né, onde ele expulsou o demônio, como vimos lá em Marcos, viu a sogra de Pedro, né, acamada e ardendo em febre. Então, irmãos, eu disse que naquela oportunidade então,
Jesus deixa o culto da sinagoga em Cafarnaum e vai à casa de Pedro, tá? A gente não sabe se, o texto não diz e não dá ideia, se Pedro convidou Jesus para, por exemplo, almoçar na sua casa, estar ali hospedado, e quando Jesus chegou, a sogra estava doente, ou se Pedro o convidou porque a sogra estava doente. Alguns teólogos sugerem que é possível essa segunda possibilidade ser a mais provável, é que Pedro tenha convidado por causa da doença da sogra. Por quê? Pedro acabara de ver o poder de Jesus sobre os demônios. Lembra que Jesus expulsa um demônio de um homem lá na sinagoga, e Pedro estava lá em Cafarnaum e viu. Então era natural Pedro pensar, bom, esse que tem todo o poder, que tem poder sobre os demônios, também deve ter poder sobre enfermidades. Então eu vou convidá-lo para vir à minha casa para ver a minha sogra que está doente. É uma possibilidade que isso tenha acontecido, tá? Embora o texto não diga o porquê Pedro convidou. Mas o fato é que, tendo convidado, então, Jesus foi à casa de Pedro. E olha só o que diz Marcos 1, eu vou só ler, não precisa abrir não. Diz lá que na casa de Pedro, foram à casa de Pedro, não só Pedro e Jesus, mas Tiago e João também foram, tá? Olha só, eu vou ler para vocês o que está em Marcos. E saindo eles da sinagoga em Cafarnaum, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Você está vendo que André morava com Pedro, o irmão morava com Pedro, junto com a sogra e provavelmente com a esposa. E também lá se encontravam Tiago e João, como diz aqui Marcos 1:29, tá? Então é esse grupo que está lá. Agora veja, o texto nos informa que a sogra de Pedro ardia em febre. Olha aí, diz aí o versículo 14, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Lá em Marcos a gente encontra assim, olha, o versículo em Marcos, a sogra de Simão achava-se acamada, com febre. E em Lucas, diz assim, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. É interessante que Lucas dá esse relato a mais, ele diz assim, uma febre muito alta. Por que Lucas faz isso, irmãos? Mas gente, vocês são doutores em teologia, pensei que vocês iam ficar aí esperando eu falar. Porque Lucas era médico, e ele dá o diagnóstico, ele diz, febre, era uma febre muito alta. Irmãos, alguns teólogos sugerem, tá? Não é certo, que poderia ser malária, a doença. Era muito comum provocar uma febre muito alta, e era comum também na região a malária, tá? Mas o texto não diz, tá? E é preciso também saber, Isaac e Isabelle, que naquele tempo a febre era considerada uma doença em si. A gente sabe hoje que a febre é um sintoma, né? A febre não é a doença, é o sintoma da doença. Mas naquele tempo a febre era considerada doença, certo? Todavia, o Senhor Jesus repreendeu aquela febre com uma palavra. Olha o que lá em Lucas diz. Lucas deixa até mais claro. Eu vou abrir aqui, Lucas 4. Olha o que diz. Lucas 4:39. Inclinando-se para ele, para ela, inclinando-se Jesus para a sogra de Pedro, repreendeu a febre, ou seja, a ideia é, deu ordens à febre, falou a ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Então, com uma palavra, Jesus repreendeu a febre. É interessante que alguns céticos podem ler esse texto ou ouvi-lo, né? E falar assim, mas hoje a febre passa, né? Febre, as pessoas têm febre, tomam um remédio e passa. Então, que milagre é nisso? É verdade que hoje a medicina, né, provê remédios que nos ajudam a enfrentar esse sintoma de doenças que é a febre. Só que nenhum médico pode dar certeza que aquele remédio surtirá efeito. O médico, no máximo, ele pode receitar o medicamento, mas ele não pode dar certeza de que aquilo vai resolver. E Jesus não deu medicamento. Diz o texto de Lucas, assim como o texto de Mateus, que ele repreendeu a febre. Ele deu ordens a ela, o que é muito diferente do que faz a medicina, né, hoje, o que é um milagre que está sendo operado. Né, muito diferente. E outra coisa, né, você vê que Jesus é todo poderoso, tanto que em Mateus, aqui como nós temos diante de nós, você vê muitas outras curas. Jesus expulsando demônios,
curando cegos, ressuscitando, como a filha de Jairo, ele vai ressuscitar. Assim, muito maior do que qualquer coisa que possa, né, parecer-se com o que Jesus aqui de fato faz, o milagre, através do seu poder. Então, meus irmãos, veja aí, versículo 15 diz aí, olha, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Então veja que é um milagre aqui, né? Jesus toma-a pela mão, toca nela e, segundo Lucas, repreende a febre e a mulher se vê sã. A gente vai ver isso, né? Imediatamente ela se vê sã. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele não só, ele tocava nas pessoas, né? Veja, naquele tempo e ainda hoje há muito medo de se tocar em alguém enfermo e se contrair a enfermidade. Lembra-se da pandemia, né? Lembra-se da pandemia? As pessoas morrem de medo, não é só lá na época, não. É hoje, as pessoas morrem de medo. É medo que beira a loucura, né? Um medo que beira a loucura. A gente viu isso na pandemia, né? Gente batendo no outro para... Eu me lembro uma cena, um vídeo que o rapaz entra no lugar e encontra um comércio, encontra um outro rapaz sem máscara. E ele começa a obrigar o outro rapaz a usar máscara. É o que deveria fazer, né? Para não ter problema, né? Como diz o outro. Isso aí, o rapaz que estava com a máscara ficou tão enfesado que foi para cima do rapaz que estava sem máscara bater nele. Ou seja, né, a proximidade que ele está tentando inventar foi para o espaço, porque ele voou no cara para bater nele porque ele estava sem máscara. Gente, então o medo faz com que as pessoas façam loucuras, percam a diretriz. E nós crentes, vamos ficar com medo. Fica com medo. Nada vai te acontecer que Deus não queira. Você tem que ter prudência, mas medo, não, né? E Jesus aqui tocava os enfermos. E o que acontecia? Ele pegava a enfermidade? Não. É a enfermidade que deixava as pessoas. Ele não era contaminado. As pessoas que deixavam de ser. E aí eu separei alguns textos que mostram Jesus sempre como esse médico doce tocando as pessoas. Lá em Marcos 8, eu vou só ler. Lá em Marcos 8 está assim, Jesus tomando o cego pela mão, está vendo essa sensibilidade do médico, por excelência, que é Cristo? Tomando o cego pela mão, levantou e levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos. Tal. Em Mateus 8,3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo ao leproso, quero, fica limpo. Lembrando que a lepra, né? Cria-se na época, qualquer contato com o leproso, a lepra passava, né? Hoje a gente sabe que não é assim, né? Precisa ter um contato de muito tempo, né? Para poder ter transmitido a lepra. Esbarrar uma pessoa com lepra, você não vai pegar lepra. Tá? Mas a ideia lá era que se tocasse, a lepra passava. E Jesus toca no leproso e o leproso fica limpo. Não é Jesus que pega a lepra, é o leproso que fica limpo. Em Lucas 22 está assim, mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lembra quando Pedro tira a orelha de Malco, lá no Getsemane? Lá, lembra? Aí Jesus pega a orelha dele, toca na orelha assim e coloca no lugar. Em Lucas 8, entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em alta voz, menina, levanta-te, né? Talita cumi, menina, levanta-te, que é a filha de Jairo que é ressuscitada. Tomando-a pela mão. Então você vê Jesus tocando. E é legal, né? Porque você vai a médicos hoje, os médicos nem olham para sua cara, né? Não é? Tem médico que nem olha para você. Vai te atender, atende assim, e é rápido, né? E Jesus mostra toda a sensibilidade como médico por excelência, não só todo o poder. Porque ele podia curar assim, nem olhar, né? Tá curado. Mas ele se envolve, né? Ele se importa. Ele toca, ele toma pela mão. Veja o amor de Cristo, como ele se importa conosco. É por isso que quando a gente ficar enfermo, quando a gente, né, se Deus quiser que nós fiquemos enfermos e tal, nós não devemos esquecer, quando as pessoas temem, né, morrem de medo, nós não devemos nos esquecer que Jesus está cuidando de nós. Ele nos ama.
E Ele sabe o que faz. Ele não vai deixar que nem um fio de cabelo da nossa cabeça caia, sem ser da vontade dEle. Se importa conosco. Ele nos ama. Isso tudo é esse princípio de tomando pela mão, tocando-lhe. A ideia de estar envolvido. Ok? Então, quando nós ficarmos doentes, não nos desesperemos. Jesus vai cuidar de nós. Aqui e no porvir. Quer vivamos, quer morramos. Ele sempre cuidará de nós. Porque nos ama e tem poder para isso. Isso aqui é um princípio poderoso. E é interessante que, mas veja, é claro que o poder de Jesus, a hora ele mostrava o seu poder, né, com esse toque de sensibilidade, mas ele também curava sem toque, né? Às vezes as pessoas se encontravam longe dele e ele com uma palavra as curava. Olha só o que na cura daquele servo do centurião, lá em Lucas 7, olha o texto, eu vou ler para vocês. Diz assim, lembra que o centurião manda um emissário para falar com Jesus, porque não considerava Jesus digno de ir à casa dele, lembra? Então o texto está assim, o centurião diz assim: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo e falar contigo, Senhor. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Com uma palavra o Senhor curou o servo doente. Então o Senhor tem todo o poder. Ele se importa, ele ama, que é aqui o princípio que ele tocou, tomando pela mão, mas ao mesmo tempo tem todo o poder que às vezes está longe, e com uma palavra ele ordena. Do fluxo, ele tocou. Dele, fala. Que algum poder saiu. É legal, né? Porque o texto diz que a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes dele, e ele diz assim: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E é legal esse de mim saiu o poder, porque não foi das vestes, né? Porque o pessoal tem essa, né? De aqui, ó, compra isso aqui, esse pedaço disso aqui, ou essa roupa aqui, ó, que tem poder aqui, né? Aquelas relíquias sagradas, né? Então, não, essas coisas não têm poder. Quem tem poder é Jesus. De mim saiu o poder, não é da minha roupa. É de mim. É legal, né? Porque nessa palavrinha aí já mostra, olha, não fica crendo nessa coisa, desses misticismos aí de objetos sagrados, colocar o negócio da sua casa lá, né? Tem gente que pega a Bíblia, né? Coloca a Bíblia assim, né? Em cima da mesa, aberta no... É Salmo 91, né? 91, Salmo 91, né? Aí eu lembro no interior que o pessoal fazia isso, né? Acho que é o pessoal da minha família lá, mais idosos, faziam isso. Aí meu pai dizia que quando choviam, né? Quando chovia relâmpago, muito assustadores, assim, relâmpagos assustadores, todo mundo ia para debaixo da mesa e colocava a Bíblia assim, ó, né? Aí todo mundo ia para a Bíblia proteger eles da... Então veja, nem de mais, nem de mais nem de menos, né? A Bíblia é o livro da palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas ela não pode ser usada como amuleto, né? Então, essa ideia de usar como amuleto é essa. A pessoa vive em pecado, mas a casa dela está cheia de Bíblia aberta, para quando acontecer alguma coisa. Então, está errado, isso aí é errado. A Bíblia é para ser vivida, ela não é amuleto, ela é para ser conhecida e vivida, né? E crida, né? Certo? É legal. Legal, Luiz, lembrou desse texto aí, muito legal. A gente deve, se Deus quiser, a gente vai ver esse texto aí mais para frente também. Irmão, vamos lá? Tudo bem aí? Até aí? Estão acompanhando? Então, olha só. Agora, veja o que acontece com a sogra de Pedro. Olha aí. Versículo 15. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre... Gente, eu estou sempre lendo, né? Tomando-a pela mão. Tomou-a pela mão, e a febre a deixou. E aí diz o quê? E ela se levantou e passou a servir. Duas coisas importantes aqui. É muito provável que Mateus tenha registrado esse trecho e ela levantou-se e passou a servi-lo para mostrar que a cura foi imediata. Que a febre a deixou assim, imediatamente. Ela se restabeleceu
Imediatamente. Não foi uma coisa assim, vou ver, hoje ainda estou ruim ainda, né? Quando a gente fica doente, não tem negócio, né? Tô ainda convalescido, tá, amanhã devo melhorar, hoje eu estou melhor, não é? Aqui não. O que Pedro relata é que na hora que a febre a deixou, Bárbara e Samuel, ela passou a servi-lo. Então mostra a eficácia da cura. A eficácia da cura de Cristo. Não teve tempo de recuperação. Ele fez a obra e fez perfeitamente. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mas há um ensino aqui também, um princípio que é importante, que é a ideia de que todo agraciado por Jesus, todo mundo que recebe bênção de Cristo, deve passar a servi-lo. Esse princípio aqui é muito, muito interessante, porque a sogra de Pedro foi abençoada por Jesus. O que ela fez no texto? Ela passa a servi-lo. Então qual que é o princípio? É que todo homem que recebe a bênção de Deus, e todo homem recebe, quer a especial, quer a comum, deve passar a servir a Cristo, Tiago. Deve passar a obedecer a Jesus. Então veja, o fim as bênçãos de Cristo não são um fim em si mesmos, em si mesmas. Não são um fim em si mesmas. Ele quer nos abençoar que nós o amemos, que nós o sirvamos. Então esse é o fim da bênção. Certo, irmãos? A bênção não é um fim em si mesmo. Deus te abençoou, agora você vai para casa, vai fazer o que você quiser. A ideia é que você passe a ser grato em obediência, em serviço. E é esse princípio que é lembrado aqui através desta cura da sogra de Pedro, que tendo Jesus abençoado a ela, o que ela faz? Ela imediatamente passou a servi-lo. E assim é também, irmãos, aqueles que são salvos, né? Agora falando mais de uma natureza espiritual, né? Aqueles que são salvos pela graça dos seus pecados, eles passam a servir Jesus. Isso é verdade, isso é certo. As pessoas que foram alcançadas e foram livres do pecado, de fato, né? Que Jesus perdoou-as dos seus pecados, que é das enfermidades, a pior. Aliás, a gente vai ver aqui, né? É por meio do pecado que todas as enfermidades existem, né? Lembra que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, a pior enfermidade que existe é o pecado, porque é a raiz de todos os males, inclusive daquelas enfermidades físicas. Né? Então veja, quando todo aquele que é liberto por Jesus, é curado espiritualmente por Jesus, esse sim deve passar, e certamente passará a servi-lo e a obedecê-lo. Então, se você foi alvo dessa graça divina, de ser salvo por Cristo, você vai desejar obedecê-lo. Você vai querer agradá-lo em obediência fiel. E seu coração vai estar cheio de gratidão e amor por aquele que te libertou. Tá? João, querido, Diácono. Perfeito, perfeito. Embora o texto aqui, Diácono João, não fale explicitamente de fé, quando eu falo explicitamente e ela creu, entendeu? Não fala explicitamente, mas pode subentender-se que sim. Tá? Por isso que os teólogos dizem que a perspectiva aqui é mais da eficácia da cura. E essa questão espiritual de quem foi o beneficiado passa a servi-lo, é um aspecto secundário. Nesse texto. Ok? Deu para entender? O aspecto primário é que Mateus está querendo mostrar para você que o poder de Jesus é eficiente, é eficaz. Ele curou a mulher e logo ela estava de pé servindo. Então a cura foi perfeita. Agora, há uma lição, né, subsequente, espiritual, que é essa de quem crê em Jesus Cristo, quem foi alvo do amor dele, passa a obedecê-lo por meio da fé. Entendeu? Esse é um ensino subsequente, mas o senhor está certo, é isso mesmo que acontece, né? E é isso que Tiago diz, né? Quem vive pela fé também vai produzir boas obras. Tá? Então vamos terminar, olha só, o que acontece depois no versículo 16 e 17, chegada a tarde daquele mesmo dia, trouxeram-lhe muitos endemoniados, lembra que ele havia curado o endemoniado, segundo Marcos, né, e Lucas, ele havia curado o endemoniado antes de ir para a casa de Pedro. Aí o que aconteceu? Enquanto ele estava na casa de Pedro, deu tempo para todo mundo saber que o Senhor Jesus tinha poder sobre os demônios. Aí trouxeram para ele o quê? Todos os endemoniados. Porque ele tinha acabado de curar um na sinagoga de Cafarnaum. E agora ele vai expelir
os espíritos com sua palavra. Olha aí, e ele meramente, com a palavra, ou seja, apenas com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então veja o poder de Cristo, né? Ele não só curou a sogra de Pedro, mas operou muitas curas, e também livrou muitos homens de espíritos imundos. E aí veja, aí como é que Mateus vê isso? Quando Mateus relata o que está acontecendo, né, com a cura de Jesus, como é que ele está vendo? Ele está vendo Jesus como aquele Messias prometido. Vocês se lembram que o Evangelho de Mateus, ele dá ênfase a Jesus como Messias. Quer ver? Olha o capítulo 1 de Mateus, que é a genealogia de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja, Jesus é chamado lá já de início no Evangelho de Mateus de filho de Davi. Aliás, até antes de Abraão, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque você lembra que o Messias, ele seria da casa de Davi. Então Mateus escreve o evangelho dele, o evangelho de Mateus é escrito a judeus. O público-alvo de Mateus é judeus, que ele quer converter, mostrando que aquele Messias que os judeus esperam é Jesus, de Nazaré. Então, aqui no capítulo 8, Mateus também está falando para o judeu, que está lendo o evangelho dele, está falando assim, está vendo? Ele é o Messias, porque ele está curando as pessoas. E lembra o que Isaías falou do Messias? Ele levará sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então o foco de Mateus é provar que Jesus é o Messias, filho de Davi. E tudo no Evangelho de Mateus aponta para isso. Inclusive essas curas. Porque enquanto Jesus está curando, ele está cumprindo a profecia sobre o Messias, lá em Isaías. Olha aí, Isaías 53, 4, que é o texto citado por Mateus. O texto diz assim, lembra Isaías 53? Que é o capítulo do servo sofredor, o Messias, servo sofredor. E aí diz assim, o versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então quando Mateus vê Jesus curando, o Espírito Santo lembra Mateus que aquilo ali é o cumprimento da profecia de Isaías, a profecia messiânica. Então Jesus é o Messias esperado. Jesus é o grande rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é aquele rei eterno, porque ele veio levar sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas é interessante, eu vou terminar aqui, é interessante que no texto de Isaías, a inclinação da exegese daquele texto do capítulo 53 é entender que as enfermidades ali têm a ver com pecado. Porque lá diz assim, ele levou sobre si as nossas iniquidades, que são pecados. E aí a ideia é, não estaria Mateus forçando um pouco ao entender que Isaías, falando do pecado e da iniquidade como maior enfermidade que vem sobre o homem por causa do pecado dele, agora aplica isso a enfermidades físicas? Deu para entender? Não estaria Mateus rebaixando a profecia? Porque lá em Isaías fala de salvação espiritual, de pecado, ele levará sobre si as nossas iniquidades, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E aí Mateus pega isso e aplica a questão de doenças físicas, ele levará nossas enfermidades e doenças. Estaria Mateus forçando um pouco, entendendo mal o que disse Isaías? De forma alguma. Claro e óbvio. Como Isaías, Mateus também era inspirado. O que Mateus está querendo dizer? É que ao Jesus vencer o pecado, levar o pecado sobre ele e nos livrar do pecado e da condenação, ele está resolvendo também o problema das enfermidades e doenças. Por quê? Porque é por causa do pecado que existe enfermidade e doença. Como eu falei para vocês, né? Lembra-se do que Paulo diz? Por meio de um homem entrou o pecado no mundo e por causa do pecado a morte. Então nós ficamos doentes, a doença, isso é por causa do pecado. É interessante isso, né? Nós devemos, toda vez que a gente vê alguém doente, isso deveria ser motivo para mim e para você lutar contra os nossos pecados.
Veja, não estou falando que a relação é direta. Aquela pessoa está doente por causa do meu pecado. Não é esse o ponto. O ponto é por causa dos nossos pecados é que existe a doença e a enfermidade. Então nós devíamos pensar bem nisso, né? Lutar contra os nossos pecados, que são as causas de toda a miséria que nós vemos no mundo. Quer espiritual, quer física. Porque se não houvesse pecado, não tinha morte, tinha doença, tinha velhice. Mas é por causa do pecado. E Jesus Cristo veio destruir o pecado. E Ele fez isso na cruz. E no seu ministério Ele está dando uma amostra das implicações do ato dele em destruir o pecado na cruz. Ele está curando pessoas. Ele está dizendo assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No meu reino não haverá doença. É por isso que ele, no ministério dele, está curando pessoas. Lembra que qual que era a pregação de João Batista? Que era o arauto de Cristo, o que veio antes de Cristo. Eis que vos é chegado, ou entre vós é chegado o reino de Deus. Quando Jesus expulsou o demônio, que a gente viu até na aula de escola dominical aqui, né? Aquele trecho que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele fala assim, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que expulsam vossos filhos? Mas se eu faço isso, de fato, pelo poder de Deus, então é chegado o reino no meio de vós. Então, o ministério de Jesus, o que ele está fazendo é mostrando o reino dele. Então, no reino dele, os demônios não têm vez. No reino dele, os demônios são submetidos. Ele é o rei que tem poder sobre Satanás. Ele vence o inimigo. No reino dele, não há enfermidade. Ele vai curar o cego, vai fazer o paralítico andar, vai fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Ele está dando uma amostra do reino, de que ele é o Messias. Ele está dando uma amostra do que nós podemos esperar no reino dele. No reino dele não há morte, por isso ele disse, levanta Lázaro. Menina, levanta. É o rei mostrando o reino dele, implantando o reino dele, inaugurando o reino dele, que virá plenamente. Então a ideia é que essa é uma amostra que no reino de Cristo não haverá nenhuma enfermidade nem morte. Então veja, nós ficamos doentes nesta vida, mas nós estamos guardados assim mesmo. E se Cristo não voltar antes, vamos morrer, eu e você. Talvez de alguma doença. Mas isso não vai tirar a nossa vida eterna em Cristo. E quando nós estivermos no reino, aquele reino eterno, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá enfermidade, não haverá nada disso. Então nós não temos mais o que temer. É certo que enfermidades ainda deixam muitas pessoas com medo. E é certo que às vezes nós nos balançamos quando temos uma notícia sobre nossa saúde. Mas nós devemos guardar essas coisas. Que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e doenças para sempre. E quando Ele vier no reino, essa realidade escatológica será presente. Essa realidade final será presente. Nós não teremos mais doença nenhuma, eternamente. Não haverá mais morte. Que dia, não? Que dia eterno que nós aguardamos. Que reino. Bom, eu termino com algumas aplicações, e algumas delas eu até já falei para vocês aqui durante o estudo, mas é só para relembrar, tá bom? O que a gente aprendeu aqui hoje? Primeiro, devemos levar nossos parentes em oração a Deus. Ele tem poder de abençoá-los. Pedro levou a sogra dele a Jesus. Ele levou Jesus até a sogra, ou seja, ele pediu a Jesus pelo parente dele. Nós devemos levar nossos parentes a Jesus também. Então, nossos parentes crentes e não crentes também. A gente às vezes ora só pelos parentes não crentes, né? Mas a gente não ora pelos crentes, né? A gente devia orar pelos parentes crentes também, para que Deus continue guardando eles na fé. Certo? Eu falei aqui na terça-feira, né? Aqui da reunião de oração, que a gente tem costume de orar para os nossos filhos não acompanharem pessoas más, né? Não terem pessoas más como companhias. Mas nós não geralmente oramos para os nossos filhos não serem as más companhias. A gente ora a Deus, Senhor, livra meu filho das más companhias. Mas a gente não ora a Deus, Senhor, faça com que meu filho não seja a má companhia, viu? Porque nossos filhos podem ser a má companhia. Então devemos orar pelos nossos parentes crentes e não crentes. Os crentes para que Deus continue guardando a fé.
e os não crentes para que Deus os converta. Mas devemos levar nossos parentes a Jesus, como Pedro fez aqui, rogando a Jesus pela sogra. Vamos lá. Segunda coisa que a gente aprendeu. Irmãos, Jesus é o mesmo hoje e sempre. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele ainda cura. Ele pode curar enfermidades com uma ordem, com uma palavra. Nós cremos no poder de Cristo. Ele é o mesmo hoje e para sempre será. Ele era aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, ele continua tendo o mesmo poder, irmãos. Nós não cremos naquele negócio de ficar ordenando Jesus, dando ordem a Jesus, repreende, cura, liberta. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos que Jesus tem todo o poder. E por isso nós devemos e podemos orar a Ele para Ele cure doenças. Deus tem poder de curar doenças que médicos não curam. É verdade que às vezes o propósito dele não é fazer isso. Não é porque ele não tem poder, é porque o plano é levar a pessoa doente a ele, por meio da morte. Ele quer que o servo dele esteja com ele. Então ele vai deixá-lo morrer para que o servo esteja com ele. Agora, isso não quer dizer que ele não tem poder de curar e manter a pessoa viva. É porque ele faz como quer e quando quer. Deus não tem só poder, ele tem planos também, né? Ele não é um poder descontrolado, que sai curando todo mundo. Ele tem poder, mas ele tem plano. A uns ele cura, a outros não. Ele faz conforme a vontade dele. Mas isso não quer dizer que ele não tem poder. Por isso você pode e deve orar pelos seus parentes enfermos. Você quando estiver enfermo, eu quando estiver enfermo, posso orar, Deus, Senhor, me cura. Me ajuda com esse remédio, que ele surta o efeito. E Deus abençoa, tem todo o poder para te abençoar. Com os remédios e sem os remédios. Ele continua sendo o mesmo poderoso Deus, ele não muda. Esse mesmo Jesus aqui. É por isso que quando a gente fica enfermo, a gente pode ficar tranquilo descansando no Senhor, porque ele basta a palavra dele e a nossa saúde será restaurada. Ok? Outra coisa que a gente aprende aqui, que no novo céu e nova terra jamais entrará enfermidade ou morte, como a gente falou, né? Só que agora eu vou citar um versículo lá de Apocalipse, falando do novo céus e nova terra. E diz assim o texto, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não jamais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Legal, né? Que dia, como a gente aguarda esse dia, né? Cristo enxugando as nossas lágrimas, para nós nunca mais chorarmos. Nunca mais. Que dia, né? Que dia bendito. Que dia bendito, a nossa esperança, né? E por fim, a gente aprendeu também que toda a bênção que nós recebemos de Deus deve nos levar agradecidos à obediência e serviço a Ele. Lembra? A sogra de Pedro foi curada imediatamente, mostrando o poder de Cristo, e logo ela passou a servir. Então isso é um princípio de que todo aquele que é agraciado deve passar a servir ao Senhor Jesus Cristo. Se você tem visto as bênçãos de Deus na sua vida, você deve responder isso com gratidão e obediência. E a sua obediência e a minha obediência, pela graça, pelo poder dele que opera em nós, é a prova de que você realmente é agradecido. Você realmente entendeu o que aconteceu com você. A bênção incomparável que te alcançou. Okay? A prova que nós realmente amamos a Cristo pelo que Ele fez é a nossa obediência fiel a Ele, nosso amor a Ele. Okay? Que Deus abençoe. Amém, irmãos.